Estamos filmando. Bom, dessa vez a gente tá aqui pra falar de uma animação, mas dessa vez não é japonesa e sim chinesa. Provavelmente ela apareceu na sua Netflix recentemente com o nome Heaven's Official Blessing ou Bênção dos Oficiais Celestes, ou também apareceu como Tianguan Sifu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tô nervosa. E aí, meu caro estúdio do Reino Wendy, como é que vocês estão? Eu sou a Adela Godoy. E hoje, como eu já falei, estamos aqui para falar de Tianguan Sifu, Heaven's Official Blessing, a Bênção dos Oficiais Celestes, eu esqueci o nome em português. Mas, antes de tudo, eu tô aqui pra falar a versão do anime, porque no anime ficou muito confuso, e assim como em Modal Sushi, que eu não sei se você conhece, é uma obra, uma animação que foi feita, só que focando em quem já conhece a história original. Então, tipo, pra quem pegou de surpresa, assim, catou pra ver na Netflix, ficou confuso, não entendeu muito, ou então entendeu, mas ficou... É ou não é? Então, vim aqui dar uma luz na vida de vocês. Bom, Tianguan Sifu, Heaven's Official Blessing, Bênção dos Oficiais Celestes, ele não começou como um mangá e nem como um anime. A sua base é um livro, na verdade são 5 livros. Porém, o anime que a gente viu, ele é só o começo do primeiro livro. E, ironicamente, ele acabou exatamente onde eu parei de ler. Porque eu comecei a ler, acho que foi em setembro, agosto do ano passado, alguma coisa assim. E aí aconteceu algumas coisas e eu acabei parando de ler. Eu quero muito voltar a ler, mas enfim, o foco não é esse. Então, por sorte, eu acabei exatamente onde acabou o anime, então eu consegui captar tudo de boa, eu consegui entender, mas eu vi muitas pessoas, principalmente pelo Twitter, falando que não entenderam os personagens, não entenderam o universo, então vamos lá dar uma luz para essas pessoas, porque né, a obra é muito boa e precisa ser entendida. Então, vamos começar pelo começo, pelo Xielian. Não sei como é a sua pronúncia, mas eu não fiz aula de mandarim ainda, então eu infelizmente não sei como pronunciar o nome dele corretamente. Então eu vou falar Xielian. Bom, o que aconteceu que ninguém entendeu? Tipo, você começa o anime e você fica... Então tá bom, então vamos explicar com calma. Xielian, ele é o príncipe herdeiro Xiangli. Príncipe herdeiro Xiangli e Xielian são as mesmas pessoas. Então, como ele era o príncipe herdeiro, sempre tinha celebração pra ele, ele tinha muito status. Ele era uma pessoa que ascendeu aos céus com muito prestígio, porque ele era o favorito dos céus, ele era um deus favorito. Porque esse anime é taoísta, então todos os deuses, os templos, tudo gira em volta do taoísmo. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é o taoísmo, eu recomendo pra vocês o podcast Polindo Chifres. Eu vou deixar o link aqui na descrição e depois vocês vão dar uma olhada lá conhecer, porque eles estão começando agora. Mas eles falam muita coisa sobre religião e principalmente vão falar bastante sobre taoísmo. Então, quer saber sobre taoísmo? Dá uma olhada lá no podcast deles. E enfim, Xielian era um herdeiro muito prestigiado. E durante uma cerimônia, uma criança caiu do alto de onde estava assistindo essa celebração dele. E rapidamente ele teve o impulso de ir e salvar aquela criança. O que causou um pavor em alguns deuses, porque ele tá quebrando uma tradição, ele tá quebrando um festival, ele tá quebrando alguma coisa. E perguntaram pra um ancestral que sabia bastante sobre essas coisas. E falaram, qual é o destino do príncipe herdeiro Xiangli depois de fazer isso? E esse senhor, ele virou e falou que o príncipe herdeiro Xiangli tem um futuro imprevisível. Várias coisas podem acontecer no futuro dele. E devido a alguns BOs que aconteceu no céu, que eu não vou falar muito sobre esses BOs, porque pode acarretar em alguns spoilers, então eu acredito que vai ter mais temporadas do anime, e o mangá tá em lançamento ainda, então tipo, não vou ficar falando muito sobre isso, mas enfim. Aconteceu uns BO, e o príncipe herdeiro Xiangli foi expulso dos céus. Só que o que aconteceu? Ele treinou muito. E ele conseguiu subir aos céus de novo, porque você precisa ter um nível de treinamento pra se tornar um deus nesse universo. E ele conseguiu subir pela segunda vez. Só que quando ele subiu pela segunda vez, ele tava muito irado, ele tava muito irritado, porque como assim
Vocês me expulsaram daqui. Eu sou o príncipe herdeiro Xiangli. Vocês sabem quem sou eu? Então a estadia pela segunda vez que ele subiu durou aproximadamente 38 minutos. Foi aproximadamente esse o tempo médio dele subir, fazer um caos no Reino Celeste e ser expulso de novo. E então, quando ele foi mandado de volta pra Terra, ele já estava conformado. E ele se tornou um catador de latinhas. Ele ia pra todo canto catando latinha, procurando as coisinhas, sabe? Tava nem aí. Os deuses estão existindo? Eu também existi um dia, eu estou feliz. Ele tava nem aí. Até que certo dia ele sobe aos céus de novo. Só que quando ele sobe pela terceira vez, causa um tremor tão grande, porque, meu Deus, ele tá ascendendo pela terceira vez. O máximo que alguém conseguiu ascender foi 2 vezes. Ele conseguiu ascender pela terceira vez aos céus. Então, assim que ele subiu, causou... Os deuses ficaram putos, porque quem que tá chegando fazendo tudo isso? Xiangli. De novo, Xiangli, fazendo bagunça por aqui. E ele tem... Tá vendo essa carinha linda aqui? 800 anos! 800 anos tem esse folgado aqui. Vê se pode! Sem vergonha. Lindo de morrer. Não de morrer. Deus morre. Eu não sei. Vocês respondem aqui no comentário porque eu não sei. Mas enfim, voltando. E é isso que acontece logo no começo do anime. Que é Xiangli, Xielian ascendendo pela sua terceira vez, causando todo aquele muvuco nos céus. E aí, o que aconteceu? Como ele caiu do céu, já foi expulso, tudo, os templos que existiam pra ele na Terra acabaram. Sem os templos pra cuidar dele, ele não recebeu oferta dos humanos, que são incensos, as ofertas de comida, ele não recebia isso. Então ele subiu pro céu sem nada. E aí, os méritos que falam lá que o Xielian tá devendo são incensos. Cada incenso vale um mérito. Então, enfim, é basicamente isso que é mais confuso no começo, essa questão. E aí depois você leva ele pra uma sala de comunicação. Tipo, o que é isso? Essa central de comunicação deles é meio que telepático. Tipo, o cenário que eu imaginei enquanto eu lia era bem diferente, pois eu imaginava um lugar mais sombrio, sem a visualização física deles, mas enfim. É um local onde as criaturas celestes, os deuses e seus servos, eles conseguem se comunicar com o poder celeste, com os méritos deles. Então, como o Xielian não tem isso, ele precisa de ajuda para conseguir se comunicar nessa central. Até porque tinha uma senha, ele ficou, o que é isso? Tadinho, ele ficou 800 anos fora, não sabe nem mais viver entre os amigos. Amigos esses que, olha, esqueceram dele. E aí, beleza, como ele precisava, tava com essa dívida aí com os céus, aí chegaram e falaram, ó, tem essa missão aqui lá na Terra pra você cumprir, você quer ir? Ele, vou sim. Só que aí ele vai e ele é esperto, né, galera? Ele tava devendo mérito. Como que ele vai conseguir mérito? Montando um templo pra ele mesmo, que aí assim, ele mesmo vai atraindo as pessoas pro Deus, porque pra que Deus? Pra ele mesmo. Ai, o cara é muito esperto, Então, ele vai, encontra um lugar que tá abandonado, caindo aos pedaços, e lá ele constrói um templozinho pra ele, falando que ele é só um mestre taoísta, tipo, ele é um mero camponês. Então, beleza. E ele vai, volta, e ele escuta boatos aqui e ali, e ele fica, calma, rei fantasma, esses negócios que vocês estão falando. Então, ele fica muito confuso. Mas o que vocês precisam entender? Que agora eu já falei mais ou menos a parte do Xielian, que é mais confusa, que por que ele fez isso, o que ele tá devendo. Então, é basicamente isso. Ele é um deus que foi expulso do céu 2 vezes, subiu aos céus 3 vezes, e agora tá devendo incensos para os céus. Então, ele desceu pra terra para concluir uma missão, e de quebra, assim, ele já criou um templo pra ele mesmo. Porque assim, com ele tendo um templo, ele vai atrair fiéis para queimar incensos para ele mesmo, ok? E agora nós temos o Sanlan, também conhecido... Não, vamos falar só do Sanlan primeiro. Sanlan, um trocadilho da hora é que a autora tem 3 histórias. E com essas 3 histórias dela, na primeira história, o primeiro filho
Oh, meu Deus, eu tô confusa. São 3 histórias. Na primeira história, o protagonista, que é o primeiro filho, ele tem um título como primeiro filho. Na segunda história, o protagonista, ele é o segundo irmão da família. E aqui, em Tianguan Sifu, o Sanlan é o terceiro filho, é o terceiro título. Olha só que engraçado, né? Primeiro, segundo, terceiro. Nossa, mas enfim. Sanlan, ele diz ser um rapaz de uma família bastarda não, abastada de dinheiro, tipo, tem muito dinheiro. Então ele só tá vadiando. Tá, nem aí, eu sou livre. E ele vai. Só que aí, eu não gostei de um detalhe que eles fizeram no anime, porque no anime eles deixaram muito explícito quem é o Sanlan. Eles deixaram muito explícito o passado dele e eu não gostei disso, porque eu, enquanto eu estava lendo, tipo, eu sabia quem ele era, mas eu não sabia por que ele era assim, tipo, eu não sabia o porquê. E no anime deixaram muito na cara, tipo, falaram, ó, aconteceu isso no passado dele pra ele ser tão devoto ao Xie-Liang. E eu fiquei, eu não gostei disso, eu não gostei, ficou muito na cara, mas enfim. Como eu acho que vocês já sabem, se você assistiu o anime, então, se você não assistiu e tá querendo aqui uma ajudinha pra entender o universo antes de assistir, eu vou te dar um pequeno spoiler, tá? O Sanlan, na verdade, ele é o Hua Chen, que é um dos reis fantasmas que ficam perambulando por aí. Um dos reis fantasmas mais temidos que tem, porque ele já desafiou diversos oficiais celestes e ganhou deles. Só que aí a questão mais importante, que ficou um pouco confusa, eu acho. Sanlan quer ser visto pelo Xie-Liang como Sanlan, não como Hua Chen. Porque Hua Chen é um rei fantasma com um passado sombrio e ele não gosta disso. Então ficou um pouco confuso, porque tipo... ficou muito confuso o anime. O anime ficou muito confuso nessa questão. Por isso que eu recomendo a leitura. E eu quero fazer mais um comentário aqui desses dois aqui, o Fengxin e o Muqin. Fengxin e Muqin. Quem são eles? Eles são 2 servos celestes que se prontificaram a descer na Terra para ajudar o Xie-Liang também. Xie-Liang pediu ajuda? Não. Mas eles foram ajudar mesmo assim. Eles se odeiam, mas eles desceram para ajudar. E eu adoro eles. E eles também, claro, a explicação deles no anime, tipo, é resumidamente essa. Eles são servos celestes, cada um de um deus, e eles desceram por conta própria pra cuidar do Xie-Liang aqui na Terra. E eu acho que é mais isso deles. Então, aqui eu já comentei disso. Então, era mais isso que eu queria explicar pra vocês, porque ficou muito confuso esse universo, que é um universo taoísta, que é uma religião que a gente não tem aqui no Brasil, ou então se a gente tem, são muitas poucas pessoas que provavelmente vieram já da China com a sua religião. Então é meio confuso pra gente que não tem essa religião, ficou confuso pra quem não leu, tipo, pra quem leu, deu pra entender de letra o que tava acontecendo lá, mas pra quem não leu, por exemplo, eu assisti junto com o meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo tem 12 anos, a idade que eu já me acabava de assistir anime. O coitado tá começando agora a vida de anime. Ai, falhei como irmã. E ele começou a assistir comigo, acabou o primeiro episódio, assim. E aí, o que você achou? Ele, a animação é boa. E a história, o que você achou? Não deu pra entender nada. Porque realmente não dá pra entender. Se você não lê, você não entende. Então, esse era o meu propósito com esse vídeo, ajudar a você que não leu a entender um pouco mais do universo. Se você gostou desse vídeo, like, comente, se inscreve no canal, me segue no Instagram 02slia, link na descrição também. E se restou alguma dúvida sobre esse universo, que realmente eu tô falando só a pontinha da história, porque são 5 livros. Esse aqui é só o começo do primeiro livro. 5 livros! Então é isso, se sobrou alguma dúvida em relação ao anime, pode perguntar aqui nos comentários que eu estou disposta a ajudar ou até mesmo fazer um outro vídeo explicando. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.